pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos começar o primeiro seminário de teoria política, que é da aula do professor Djalma Cremonesi. E o livro, então, da aula de hoje é esse aqui, O Príncipe de Maquiavel, que eu vou tentar, então, fazer uma explanação para vocês, tomara que vocês entendam sobre a obra como um todo. Trazendo alguns pontos, aspectos principais da obra, para que a gente possa refletir também. E eu vou encaminhar para o professor Djalma também uns slides para que a gente consiga se situar melhor na apresentação mesmo da obra. Bom, então pessoal, como eu já falei para vocês, né, o que a gente vai analisar é o livro Príncipe, mas para que a gente analise esse livro, a gente precisa compreender onde Maquiavel nasceu, quais foram as suas influências, né, para ele construir esses pensamentos em relação à política. Então, inicialmente, a gente vai entrar com a questão da biografia. Maquiavel, ele nasceu, então, em meio a uma crise, né, do sistema feudal em si, porque ele nasceu num período chamado Renascimento, no dia 3 de maio de 1469, na Itália, em Florença. Tá? Ele não era só um pensador, mas ele também foi um historiador, um filósofo, um poeta, um diplomata e um músico, reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna. Por quê? Porque ele traz a questão do ineditismo da sua obra no que tange a descrição entre Estado e governo, no que se referem à forma empírica. O que eu quero dizer com isso? Que pela primeira vez, tá, a humanidade, a política, ela vai ser analisada com uma ruptura direta com a moral e com a ética. Então, quando a gente fala de Maquiavel, política nada tem a ver diretamente com moral e com a ética, principalmente com a ética cristã, que até então era preponderante. Bom, ele vai tratar então a política como ela realmente é, e não como ela deveria ser, tá? Então ele vai destoar completamente dos pensadores anteriores, que ficavam analisando a política como ela poderia ser algo no campo do ideal. Maquiavel, então, vai refutar essas teses e vai analisar a política no campo do real, tá? Bom, como a gente já tinha falado, então, ele vai nascer e vai viver a sua vida nesse período chamado de Renascimento, ou renascentista, onde existe uma efervescência econômica, política, cultural e social, uma transformação completamente do mundo que até então vinha de uma era medieval, onde Deus era centro de tudo, né? Onde nós tínhamos um Deus punitivo. Então nós estamos fazendo esse processo de transição do modo de transição feudal para o modo de produção capitalista. Nós estamos fazendo a transição também do feudalismo, né? Ou da Era das Trevas, como era chamada, para o iluminismo, né? E é bem nesse momento que Maquiavel então vai construir as suas obras, vai nascer e construir as suas obras, tá? A transformação do mundo também é pautada na questão de que nós não temos mais a ideia de um mundo, como a gente já tinha pontuado, teocêntrico, mas agora sim antropocêntrico, né? O homem como centro de tudo, não mais Deus. E também a gente vai ter uma visão geocêntrica. O que significa isso? Que a Terra, né, ela uma visão geocêntrica para uma visão heliocêntrica, que significa que a Terra, então, deixa de ser o centro do mundo, e no heliocentrismo, o que passa a estar no centro do mundo é o Sol, certo? Então, a questão de iluminar os pensamentos, digamos assim, tá? Então, várias questões científicas, filosóficas começam, então, a acontecer com esse renascimento. O mercantilismo capitalista, a ascensão da classe burguesa também é evidente, e vai ocorrer inevitavelmente várias modificações do pensamento humano,
pautado agora no nascimento também das universidades laicas, tá? Outros aspectos que também são importantes para nós pensarmos esse momento é a questão do surgimento de uma filosofia humanista, a reforma protestante que vai questionar, né, constantemente a igreja, especialmente no que tange a venda das indulgências, né? E nós vamos ter também a valorização do corpo. Então aqui uma citação, né, do livro do professor Djalma. Essa citação ela vai mostrar exatamente o que está acontecendo nesse período. Então abre aspas. A visão de um mundo medieval limitado, finito e enclausurado em si mesmo dá lugar à transparência, à clareza, à inovação da pesquisa e da técnica. Então é nessa clareza que Maquiavel vai construir as suas ideias. Bom, como eu já falei antes, a gente deixa de lado que tem um pensamento de Deus, o Deus medieval, religioso, cristão, Deus punitivo, né? E passa-se então agora a apostar na razão, na ciência, na tecnologia, no progresso. Então, sendo assim, invenções que foram importantes para essa época também é a invenção da bússola e a descoberta da pólvora, que auxiliaram na questão das grandes navegações, né? Com isso, nós temos então a conquista de novos territórios, principalmente as terras do Ocidente, e nós também vamos aumentar o comércio e a interação com outros povos, tá? Bom, frente a isso, né, Maquiavel ele vai construir o seu livro, O Príncipe, e já num primeiro momento do livro ele traz a questão do poder. E que ele diz, então, que a força é inerente ao exercício do poder. Então, o livro do Maquiavel, esse livro, O Príncipe especificamente, que a gente está analisando, ele é um livro de como se manter no poder, de como aumentar o poder, né? De como cuidar dos inimigos, né? Ou tentar aniquilar esses inimigos. E essa questão bem distoante mesmo da moral. Nada a ver com a moral e com a ética. Eu não preciso agir da forma ética cristã, ser uma boa pessoa no que tange aos meus valores morais para que eu consiga me manter no poder. Não, é me manter no poder custe o que custar, a que preço for, certo? Então, a todo momento no livro, né, Maquiavel vai trazer essa questão de que o poder é central, que o poder é inerente à guerra também, e que a guerra é inerente ao poder, e que nós precisamos, então, analisar agora a política pautada na razão. Quais são os fatos, né? O que de fato aconteceu que vai iluminar esses pensamentos do Maquiavel, tá? O período, então, que o Maquiavel está analisando é um período em que a Itália, economicamente, ela encontra-se bem, né? Mas o problema para ele, nodal também, é que ela não está unificada, tá? Então, a preocupação do Maquiavel é a questão da unificação da Itália, que a Itália não consegue se transformar em um estado de fato e ainda ela é pautada em pequenos feudos e não tem ainda uma unificação, certo? Então, como é que Maquiavel vai construir as suas experiências, né? O seu pensamento em si? Vai ser a partir da sua experiência real, porque durante anos ele foi chanceler, certo? Então, a partir dessa experiência como chanceler, ele buscou compreender alguns fatos sobre a política, analisar a política como ela era, né? Ou como ela é, tá? E ele vai buscar, então, a partir do seu pensamento, oferecer respostas às novas situações, né? Que até então não tinham acontecido antes, digamos assim. Ou seja, o pensamento político dele é um pensamento inovador, tá? Isso a gente não pode negar. Bom, a partir dessas experiências, então, que Maquiavel teve como chanceler, ele vai analisar, né, como vários reis e príncipes agiram, e ele vai dizer que é possível que sim,
né, a partir dessa leitura e releitura desses príncipes e reis, como eles agiram, os outros príncipes também consigam agir. Por quê? Porque a história da humanidade é uma história que se repete de forma contundente. O que eu quero dizer com isso é que, né, para o Maquiavel, então, a política ela vai ser sempre uma questão de lutas sociais. Ou seja, há sempre os grandes que querem se manter no poder, que querem oprimir, que querem comandar, ao mesmo tempo em que é o povo, né, que não quer ser oprimido nem comandado. Então tem essa questão dessa dualidade. Ele vai ressaltar também que o poder político ele vai trazer consigo o fascínio, né? Que fascínio é esse? Significa que as pessoas que se encontram no poder, elas são poderosas, têm outro tipo de status, por quê? Porque elas conseguem mandar, né? Elas têm recursos para mandar. Mandar o quê? Mandar atacar, fazer aquilo que elas desejam. Então elas são muito poderosas e o poder é fascinante pro ser humano, tá? Aqui, então, Maquiavel traz a questão da individualidade do homem, né? Que ele vai separar, como eu já falei, pela milésima vez, né? A ética da política. Então, política não tem nada a ver com ética, né? Pontuando que a ética ela está muito mais ligada à questão individual. E a política não, a política diz respeito às coisas públicas, certo? Então, lá no livro do professor Djalma, na página 124, a gente consegue ver uma citação em que o professor traz a questão de que a ética é apolítica. Já a política pode ser ética ou aética, certo? Bom, nesse formato, então, o que a gente consegue visualizar, né? Que a política, sim, é proveniente de lutas sociais, da ação social advinda da divisão entre os grandes e o povo, né? Então, a sociedade ela não é homogênea, ela não é una, na verdade, ela é dividida, né? Sendo que a política o que é a política, né? É a tomada e manutenção do poder e não está ligada de maneira nenhuma à ideia de justiça e de bem comum, tá? Bom, como eu estava falando anteriormente, né? No livro do Maquiavel, ele vai dizer, então, que com as experiências que ele analisou das guerras passadas, né, de vários outros príncipes e reis, ele diz que é possível que o príncipe atual, digamos assim, ele consiga se manter no poder e aumentar o poder analisando isso, né, essas questões históricas. Mas por que é possível? Né? É possível porque, para Maquiavel, né, as realidades políticas, elas se pautam, obviamente, nas pessoas, certo? E para ele as pessoas não mudam. Como assim as pessoas não mudam? As pessoas não mudam porque em todos os tempos históricos as pessoas querem uma única coisa, né? Poder. Então as pessoas são movidas pela apaixonada e intuitiva busca de poder, prestígio, posses, né? O que faz com que as pessoas sejam, sim, ingratas, volúveis, dissimuladas, covardes diante do perigo e, ao mesmo tempo, são ávidas diante do lucro, né? Então, durante toda a sua obra, Maquiavel vai fazer o quê? Buscar compreender, né, como, então, as organizações políticas se fundam, se desenvolvem, persistem e decaem. Então, como eu falei para vocês, o príncipe ele pode aumentar o tempo de duração das formas de convívio entre os homens e manter-se no poder desde que ele estude, né, e que ele compreenda a história passada, porque a história, como a gente já falou, se repete e os homens sempre querem a mesma coisa, né? Com isso, o príncipe ele consegue prever os acontecimentos que podem se suceder. E aí, dado que a natureza humana é imutável, como a gente disse, ele pode utilizar das mesmas medidas, das mesmas iniciativas, dos mesmos remédios que os outros governantes já se utilizaram para sanar o problema atual, certo? Então, o que significa para o Maquiavel possuir o poder, né? Significa a possibilidade de ser obedecido
o que gera também a detenção da faculdade de permitir. Então, eu mando e sou obedecido, ou eu estou numa situação de poder e eu posso permitir que as pessoas façam determinadas coisas ou não. Tá? Então, o poder é viabilizado através do uso da violência. A violência está também junto com o poder. Tá? Não de uma forma nua e crua, assim, descarada, mas através da ameaça. A ameaça é um elemento importante nisso, certo? O poder de ameaça. Desse modo, então, a força ela se sobressai como determinante do poder, uma vez que quem detém o poder também detém a possibilidade de represálias, né? E pode, por sua vez, então, sancionar, ameaçar, punir e até mesmo matar individual ou coletivamente. Então aqui a gente vê novamente que Maquiavel mostra que para que o poder, estar no poder, custe o que custar. Se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu tiver que roubar, eu vou roubar. Se eu tiver que agir com outras formas que não são bem vistas, mas eu me mantenho no poder, está correto, certo? A força que ele fala aqui, né, ela pode se apresentar como força física, bruta, militar, religiosa, econômica, independente da força, né? Mas a força é importante. Então, diante desse cenário, a manutenção e o aumento do poder está diretamente ligado ao ato de fazer guerra, né? Eu posso fazer guerra, tá? Então, essas basicamente seriam as ideias gerais da obra, O Príncipe, né? E agora eu vou pontuar um pouquinho melhor para vocês de forma mais detalhada e minuciosa a obra, em algumas partes assim, tá? Bom, a obra O Príncipe, então, ela foi escrita em 1513, mas ela só foi publicada em 1532, que foi 5 anos após a morte de Maquiavel. É um livro, então, que busca ensinar como a arte da guerra, né? Sempre prevalecendo essa ideia do conquistar, do aumentar e se manter no poder, né? Maquiavel também traz a questão dos riscos que são de estar no poder, né? Porque o poder também, estar no poder também representa riscos. Bom, o livro, então, ele possui 26 capítulos, certo? Que a gente pode subdividi-los em cinco sessões, digamos assim. Então, primeiro, Maquiavel vai apresentar as diversas espécies de principados e do modo como o poder pode ser adquirido e mantido. Posteriormente, ele vai trazer uma discussão sobre a organização militar do Estado. Vai trazer o debate sobre a conduta do príncipe, e aqui então é importante como o príncipe deve ou não deve agir, né? As características do príncipe, as qualidades do príncipe. Vai aconselhar sobre os assuntos de especial interesse do príncipe. Por último, então, ele vai analisar a situação da Itália da época, que visa justamente essa questão de que a Itália ainda não é, né, um Estado nacional, não conseguiu ainda se unificar. Bueno, daí na visão de Maquiavel, então, a gente tem o quê? Quando ele fala de estados, ele fala que os estados podem ser repúblicas ou principados. Então, ele já traz aqui alguma ideia de república, certo? Quando ele fala dos súditos, o que ele fala? Que o soberano ele não tem necessidade de ofender os súditos, uma vez que ele pode precisar do favor desses habitantes. Então, ofender os súditos não é muito bom, na visão do Maquiavel. Quando as monarquias são novas, que é outro item que ele traz, ele diz que é preciso atentar, porque os homens eles mudam de governantes com grande facilidade, né? Esperando sempre uma melhoria. Essa esperança pode levar os homens, então, a se levantarem armas contra o príncipe atual. Então, é preciso ter cuidado. Os costumes, tá? Quando, então, o príncipe, ele conquistar um povo onde houver divergência de costumes, né? Isso pode ser um pouco problemático. Quando não houver divergência de costumes, então, vai ser tranquilo, certo? Claro, quando, por exemplo, a língua, as leis forem diferentes, as dificuldades vão ser um pouco maiores. Para isso, então, são necessárias boa sorte e habilidade, de modo a manter-se no poder. Será mais fácil o soberano se manter presente naquele território que ele recém conquistou,
tá? Formar uma residência ali, para que ele consiga enxergar de perto o que está acontecendo, as ameaças, as possíveis ameaças. Então, isso tornará o seu domínio mais firme e durável. Assim, estando soberano presente, os distúrbios serão rapidamente percebidos e corrigidos, uma vez que os súditos poderão ter acesso direto ao soberano, certo? Bom, o que Maquiavel mais traz em relação a isso, né? Em relação a esses aspectos, então Maquiavel vai descrever que, se quiserem agir com lealdade, os súditos, né, eles encontrarão mais razões para amar o príncipe, se tiverem se tiverem inclinação contrária, terão mais motivos para temê-lo, porque ele está ali presente, ele reside ali, certo? Nessa questão de amar o príncipe, temer o príncipe, odiar o príncipe, a gente precisa ter fazer um adendo, né? Porque Maquiavel traz várias vezes na sua obra que o príncipe, ele deveria ser amado e temido, nunca odiado. Agora, se não for possível que ele seja amado e temido ao mesmo tempo, então que ele seja temido, porque as pessoas, pelo menos, elas vão respeitá-los, tá? A conquista, então, quando o Maquiavel fala de conquista, ele traz algo isso como natural, né, comum, e que sempre alguém que é um conquistador é visto como alguém que é louvado e jamais censurado, tá? Perante as suas conquistas, o rei, ele precisa então, para com seus novos súditos, para com esse novo território, como eu falei, ou tratá-los bem ou aniquilá-los, porque senão eles vão ser um problema para o rei, certo? Então ele traz assim, ó, 3 maneiras de manter o poder, do príncipe manter o poder, quando ele conquistar um estado novo. 1, ele pode arruinar esse estado completamente, certo? 2, ir nele habitar, que ele acha bem prudente, porque as pessoas passam a respeitá-lo, ele consegue visualizar os problemas mais de perto. E 3, impor, então, tributos aos moradores dali, né? Organizando um governo de poucas pessoas, mas que possam ser mantidas amigas e sempre avisar o príncipe de tudo o que está acontecendo. Então são essas 3 possibilidades. Ou ele arruina, ou ele vai habitar lá e fica de olho nas pessoas, ou ele cria algumas amizades e façam que essas amizades fiquem lá, que sejam amizades fiéis, e essas amizades então digam para o príncipe tudo o que está acontecendo. Bom, como já falado então antes, né, aqueles príncipes que vão conquistar, né, os seus principados com algumas dificuldades, eles vão conseguir ao mesmo tempo também se manter melhor lá, porque eles trabalharam mais por isso, né? Então, aqueles que se tornam príncipes pelo seu valor conquistam domínios com dificuldades, mas os mantêm facilmente, que era o que eu estava falando para vocês. A dificuldade ela vai se originar justamente nas inovações que ele é obrigado a introduzir e que muitas vezes, nessas inovações, ele vai ter que se utilizar da força, certo? Então, aqueles que se tornaram príncipes por sorte, eles vão empregar bem pouco trabalho nisso, e aí é mais custoso para eles se manterem no poder, porque eles chegaram lá por dinheiro ou pela força alheia, então as pessoas vão ter mais, digamos, um rechaço em relação a eles, do que aqueles que chegaram lá conquistando mesmo e trabalhando mesmo, certo? Bom, aí Maquiavel também traz as pessoas que chegam ao poder com atos criminosos, né? Bom, não se pode achar meritório o assassinato de seus compatriotas, a traição dos amigos, a conduta sem fé, sem piedade, sem religião. Esses são métodos que podem conduzir ao poder. Sim, eu posso chegar ao poder fazendo isso, mas eu não consigo a glória fazendo isso, tá? Aí aqui a gente pode de novo fazer essa relação com a questão do ser temido e não odiado, certo? Para estar no poder. Odiado é muito perigoso. Então, ao tomar um estado, deve definir todas as crueldades
que necessitará cometer e praticá-las de uma só vez, evitando ter de repeti-las a cada dia. Assim ele vai tranquilizar o povo ao não renovar as crueldades, seduzindo-os depois com os benefícios. Então, se ele tiver que fazer alguma coisa cruel, que ele faça tudo de uma vez só, para que ele chegue ao poder, custe o que custar. E os benefícios, então, diferentemente das crueldades, eles têm que ser dados a conta-gotas, de pouquinho em pouquinho, gradualmente, para que as pessoas fiquem mais felizes, digamos assim, tá? Então, a questão dos castigos e punições, né, eles devem ser cometidos todos ao mesmo tempo, de modo que assim os súditos se sentirão por menos tempo, digamos, ofendidos, certo? Bom, continuando então. Outras questões, então, que Maquiavel traz na sua obra, né? De como o príncipe deve agir. Só um minutinho aqui. São as qualidades do príncipe, né? Então, quais são as qualidades que o príncipe deve ter? Ele vai elencar essas qualidades, né? Então, primeiro, o príncipe tem que ser prudente, evitar ser desprezado ou odiado, que era aquilo que eu falei para vocês, né? Antes temido, mas não odiado. Preferir ser considerado clemente, não cruel. Contudo, não deve incomodar-se com a reputação de cruel, tá? Desde que seu propósito seja de manter o povo unido e leal. Então, se ele for visto como cruel, tudo bem, mas nunca odiado. É desejável que o príncipe seja ao mesmo tempo amado e temido. Como eu falei para vocês, se ele não conseguir essa combinação, então que ele seja temido. Fica mais seguro para ele. Então, deve fazer-se temer de modo que, mesmo que não ganhe o amor dos súditos, pelo menos ele evite seu ódio e ganhe o respeito, certo? Para isso, então, o príncipe, ele precisa saber usar a sua inteligência, a sua astúcia, também ser feroz quando necessário. Que é quando ele traz, então, no príncipe, a questão da ideia do príncipe ser um leão e uma raposa ao mesmo tempo, né? Ou seja, saber utilizar os mesmos procedimentos dos animais, né? Lei e força, tá? Então, sentido de respeito do leão, né? A questão da inteligência, né? Então, ser um leão, tá, ao mesmo tempo feroz e inteligente, ser uma raposa, né? Que às vezes vai agir de uma forma um pouco inescrupulosa, digamos assim, tá? Então, as coisas que o Maquiavel traz são duas palavras específicas para falar do leão e da raposa, né? Que é a virtude e a fortuna. Tá? Então, o príncipe ele precisa agir com sagacidade, com inteligência, tá? Ou seja, saber quando agir e quando deve recuar, quando deve manter ou quebrar algum acordo, quando deve fazer um acordo e quando deve declarar guerra. Ele tem que saber isso, certo? E também tem que ter ao seu lado a fortuna, ou fortuna, mas que traduzida do italiano é literalmente fortuna. Que a fortuna representa, assim como a virtude, uma das formas de aquisição do poder, tá? Então, mas a fortuna, contudo, ela não vai representar, ela não garante a estabilidade como a virtude, certo? Mas ter virtude e fortuna é muito importante. Agir como o leão e a raposa, né, é muito importante. Então, ser inteligente, ser feroz, ter astúcia, certo? O príncipe precisa dessas questões também. Bom, ele deve também demonstrar para o povo que ele é um príncipe piedoso, que tem fé, né? Que tem integralidade, humanidade, religião. Quando ele governar, as suas decisões devem ser irrevogáveis, porque isso vai suscitar para ele prestígio e estima,
tá? Outra coisa que também é importante é que quando os príncipes forem fazer alguma coisa ruim, né, uma tarefa, julgar alguma coisa, eles devem delegar para outras pessoas essas tarefas de julgar, para que não manche a imagem dele, digamos assim, tá? E os favores, não. Os favores ele deve conceder pessoalmente, para que as pessoas achem, né, que ele é uma pessoa benevolente, digamos assim, uma pessoa piedosa, tá? Outra coisa que também é importante é que o príncipe precisa dar oportunidades aos súditos, aqueles que são mais capazes, e honrar os excelentes em cada arte. Além disso, ele precisa manter o povo entretido, isso aqui também é bem relevante, né? Que ele precisa manter o povo entretido com festas e espetáculos nas épocas convenientes. Aí aqui a gente tem a política do pão de circo, né? Vamos distrair a população, tá? Então qualquer meio vai justificar o fim. Se tiver que matar, que brigar, não importa o que ele tiver que fazer, mas é preciso que ele chegue no poder e se mantenha no poder, certo? Bom, aqui também uma outra questão que ele vai fazer uma analogia é quando o príncipe chega ao poder com o apoio do povo e quando o príncipe chega ao poder com o apoio dos ricos. Nós temos alguma diferenciação. Então, quem chega ao poder com a ajuda dos ricos tem maior dificuldade em manter-se no governo do que quem é apoiado pelo povo, uma vez que está rodeado de indivíduos que parecem a ele se igualar. De fato, o povo tem objetivos mais honestos do que a nobreza, tá? Porque a nobreza quer oprimir, enquanto o povo deseja apenas evitar a opressão. Acrescente-se também que o príncipe nunca pode estar seguro contra a hostilidade do povo, devido ao seu grande número, mas pode precaver-se contra a hostilidade dos poderosos, que são poucos. Então é mais fácil do príncipe se precaver contra a hostilidade da nobreza, que são poucas pessoas, do que o povo, que são muitos, certo? A pior coisa que o príncipe pode esperar de um povo hostil é o quê? Ser abandonado. Dos nobres, o que ele pode esperar? Ele não deve esperar apenas a deserção dos nobres, mas oposição ativa, porque os nobres agem sempre oportunamente para salvar-se e se aliam ao lado de quem presumirem que seja o vencedor, tá? Outra coisa que ele traz também são os tipos de milícia e tropas mercenárias. O que ele traz que é bem pontual assim, ó? Ele é completamente contra isso, a gente consegue ler no livro, né? As tropas milicianas, os exércitos de milícia, porque ele disse que ou mercenárias, digamos assim, né? Porque essas tropas mercenárias, elas não são leais, elas são pagas, e assim como elas são pagas por um príncipe, elas podem ser pagas se vender para outro príncipe, então elas não são leais. Então, para te governar mesmo com braços e punhos de ferro, digamos assim, né, é preciso que o quê? Que o príncipe estabeleça boas leis e tenha bons exércitos. E os bons exércitos excluem as tropas mercenárias. Os exércitos têm que ser de tropas próprias, tropas fiéis, que lutariam e morreriam pelo soberano. Já os mercenários, a gente não sabe como é que eles vão agir, certo? Então aqui é o que ele está dizendo, né? As tropas mercenárias e auxiliares são prejudiciais e perigosas, uma vez que não são seguras, pois seus soldados são desunidos, são ambiciosos, sem disciplinas e infiéis, ousados entre os amigos e covardes perante os inimigos. Não temem a Deus, não são leais aos homens, né? Então, o que eles lutam por um salário, na verdade, não são capazes de morrer pelo soberano, como a gente estava pontuando antes. São tropas mercenárias, não são bem-vindas na visão de Maquiavel, tá? O príncipe, ele necessita, então, do favor do povo. Ele deve manter sua estima, né? O que vai ocorrer, ele vai ter a estima do povo desde que ele não oprima muito esse povo, certo? Então, assim, ele precisa agir de forma prudente.
procurará pelos meios pelos quais seus súditos necessitem sempre do seu governo. Então ele tem que agir de uma forma que os súditos achem imprescindível aquele príncipe ali, em todas as circunstâncias possíveis. E assim, então, os súditos sempre lhe serão fiéis, certo? E por último, então, tá? O Maquiavel vai trazer um capítulo onde ele vai dizer, né? Fazer uma análise do cenário da Itália e vai dizer, então, que aquela pessoa, ou aquele soberano que seguir esse manual, o príncipe, né? Ele vai ser bem sucedido, tá? E que a ruína de um principado, ela se dá basicamente pela incompetência do soberano. Se o Estado ruir, é culpa, sim, do soberano. E o êxito da nação, aqui no caso ele está dizendo, então, né, da Itália, né, de Florença, da Itália, será alcançado somente com a união dos exércitos e a expulsão dos bárbaros liderados por um grande líder. Então, o príncipe tem que ser um grande líder, uma grande figura, certo? Então, aqui a gente também tem a questão dos 10 mandamentos que a gente poderia tirar do livro do Maquiavel, né? Quais seriam eles, então? Seriam mandamentos que ferem a moral, mas que, observem, não ferem a política, tá? Então, primeiro, zelai apenas pelos vossos próprios interesses. Então, quando for agir, haja de acordo com os seus interesses. 2. Não honreis a mais ninguém além de vós mesmos. Então, a honra é a tua, a dos outros não me interessa. 3. Fazei o mal, mas fingi fazer o bem. Então, é aquilo, eu me passo por um bom soberano para com os meus súditos, para que eles me achem imprescindível, né? 4. Cobiçai e procurai obter tudo o que puderdes. Então, sempre o poder, né? Sede miserável. 6. Sede brutal. Então, quando tiver que ser brutal, seja brutal. 7. Lograi o próximo toda vez que puderdes. Então, tu sempre vai agir de uma forma muito mais como uma raposa, né? Sempre logrando, roubando, né? 8. Matai os vossos inimigos e, se for necessário, também matar o quem? Os vossos amigos, tá? Usai a força em vez da bondade, ao tratardes o próximo. E o 10º é pensar exclusivamente na guerra. Então, eu sempre tenho que agir pensando em mim, na minha posição de poder, certo? De me manter no poder, de estar no poder, de conquistar mais e mais e mais poder. Bom, surgem daí as expressões maquiavélico e maquiavelismo. O que é isso, então? Maquiavélico remete ao ser que é um ser calculista, abjeto, ignóbil, que não possui escrúpulos, né? É um sentido negativo de ações imorais, né? Se a gente for fazer uma comparação com a adjetivação popularizada pela igreja. Já o maquiavelismo é aquela pessoa que segue ou que estuda a doutrina baseada nas obras de Maquiavel, certo? Então, para a gente retomar, então, algumas ideias que a gente estudou em Maquiavel aqui, já para ir finalizando essa aula, certo? Lembrando, então, primeiro, o príncipe jamais poderá ser odiado. Se não conseguir ser amado e temido, deve ser temido, né? O homem é sempre igual, né? Independentemente da época. O que o homem é? É, sim, ingrato, volúvel, covarde, ambicioso por poder e por dinheiro, e ele quer chegar lá no poder a qualquer custo, independentemente de que meios ele vai utilizar, certo? Terceiro, a política tem que estar completamente separada da moral e da ética, que a gente já falou várias vezes nesse vídeo, né? Devendo ser realizada com base no quê? Na realidade, em fatos concretos, né? Então, quando a gente fala em Maquiavel, a gente fala em realismo, né? Então, a política como ela é, não como ela deveria ser. É aquilo que é, tá?
Maquiavel, então, ele fundou um pensamento político mais moderno, como a gente viu, né? Buscando compreender e esclarecer a política real por meio dos fatos e das ideias concretas. A política, a gente já viu também que ela tem como objetivo o quê? A manutenção do poder político de Estado. E para se manter no poder, então, o governante deve lutar com todas as armas que tiver, todas as armas possíveis e impossíveis, e ficar sempre atento às correlações de força existentes, tá? A ação política não cabe, vejam bem, isso é importante também, que é o que a gente já falou. A ação política não cabe dentro dos limites dos juízos morais. A gente não está falando de moralidade, pois o governante deve se manter no poder, custe o que custar. E daí a frase, os fins justificam os meios. Eu até estava lendo, Maquiavel disse, não disse essa frase? Não, ele não disse, tá? Mas ele deu a entender. Outra questão, a política deve ser compreendida como um jogo de poder que envolve manipulação, táticas, acordos, desacordos, e o fazer a guerra também é importante. A mensagem do livro, né, ela é importante para quem? Só, se a gente for analisar, o Maquiavel escreveu esse livro para presentear a família real lá de Médici, né? Para dizer então como eles deveriam fazer para conquistar o poder e unificar então a Itália e se tornarem, já era uma família importante, mas se tornarem mais importantes ainda. Bueno, mas se a gente for analisar profundamente a obra, quem ler a obra, também é importante para quem? Para o povo. Porque o povo, se o povo conseguir interpretar a obra, ele vai entender também quais são as artimanhas, os artifícios que os governantes utilizam para enganar o povo. Então, serve para os dois, certo? Então, é uma obra bem importante, bem atual, que a gente precisa compreender. Para finalizar, então, né, essa obra, eu trago o pensamento de Maquiavel aqui, que é uma frase dita por ele, então, que abre aspas, né? Para conhecer a natureza dos povos, é necessário ser príncipe. E para bem conhecer a dos príncipes, é necessário pertencer ao povo. Certo? As minhas referências bibliográficas utilizadas aqui, então, é o livro Fundamentos da Teoria Política, do professor Djalma Cremonesi, que foi lançado esse ano, em 2020, da editora Apres. O Príncipe, de Maquiavel. A obra, então, eu li este daqui, que é comentado por Napoleão Bonaparte, certo? Eu também li os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, para dar uma complementada nas ideias. Eu li também Skinner, né, a parte que ele fala do Maquiavel, nos capítulos 2 e 3, e também as fundações do pensamento político moderno também do Skinner, Quintin Skinner. Então eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido a minha ideia, a ideia que eu consegui abstrair, né, da obra de Maquiavel, e que a gente consiga então ter um debate profícuo, né, no nosso próximo encontro. E eu fico à disposição, então vou deixar meu e-mail também, para que a gente consiga então trocar algumas ideias. Eu agradeço então pela paciência e compreensão de todos. Então até a próxima aula.